Como é que funciona o processo administrativo tributário? O processo administrativo tributário ele é dividido em duas grandes fases, que é a fase inicial do procedimento administrativo tributário. Essa é a fase chamada como fase de investigação ou fase instrutória, né, do processo tributário. O processo tributário é uma segunda fase, é a evolução do procedimento administrativo tributário. É a fase onde o fisco discute com o contribuinte os valores apurados na fase instrutória. Em que momento inicia o procedimento administrativo tributário? Ele começa com a portaria do secretário da Fazenda determinando a fiscalização tributária para que se inicie o processo de fiscalização. Por essa ordem de serviços realizada pela portaria, a fiscalização municipal lança então o termo de início de ação fiscal contra os setores que serão investigados. Emitido os termos de início de ação fiscais a todos os contribuintes daquele setor mencionado na portaria, é iniciado então, dado o prazo para o fornecimento das informações, o fisco inicia então a fase de investigação, de apuração, se for necessário solicitar mais documentos, conceder mais algum prazo para que o contribuinte preste mais algum esclarecimento, ou seja, está ali instaurada a fase de investigação. E com base nesta investigação, passa-se então para o encerramento dessa fase de investigação, encerramento da fase do procedimento administrativo tributário, né, que é a fase conclusiva. Quando o fiscal conclui, então, seja os valores, seja a investigação que ele fez, né, ele lança ao mesmo tempo o termo de encerramento da fiscalização tributária, que a gente chama de TEAF, né, e também se for o caso, o auto de infração, intimação e lançamento do contribuinte. Né? E aí, uma vez entregue ou notificado o contribuinte devidamente intimado desse auto de infração, temos aí então o lançamento tributário. Concluindo então a fase do procedimento administrativo tributário, no momento em que o contribuinte ele é intimado do auto de infração e lançamento do tributo e da investigação realizada, perfectibiliza-se o lançamento tributário. Daí é concedido ao contribuinte um prazo. Dentro deste prazo ele tem três alternativas. Uma, pagar o valor do auto de infração no prazo, e aí temos então a extinção do crédito tributário, encerra-se o assunto. Ele pode parcelar dentro desse prazo, conforme a legislação, e aí temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto estiver em dia com o pagamento do parcelamento. Ou ele pode oferecer uma impugnação. Pois bem, aqui abre-se o processo administrativo tributário. Até aqui tínhamos a fase do procedimento administrativo tributário. O que é então o processo administrativo tributário? Realizado o procedimento tributário, que é a fase de investigação e de fiscalização do passado, inicia-se então o processo administrativo tributário com o oferecimento da impugnação pelo contribuinte. A impugnação marca a abertura da primeira instância administrativa. Desta primeira instância administrativa sairá uma decisão do fisco municipal. Desta primeira instância será concedido ao contribuinte um prazo. Deste prazo, o contribuinte tem duas alternativas, ou três. Ele pode pagar ou parcelar. Pagando, extingue-se o crédito tributário. Parcelando, suspende-se a exigibilidade do crédito. Ou ele pode oferecer aproveitar ainda a segunda oportunidade de defender-se, né? Agora é uma instância superior, geralmente no caso dos municípios, ao prefeito municipal ou à Procuradoria Geral do município oferecer ou ao Conselho de Contribuintes, dependendo da legislação municipal,
oferecer então o seu recurso em segunda instância administrativa. Então, da decisão de segunda instância é concedido ao contribuinte um prazo para que ele ou pague o tributo e extinga o crédito tributário, novamente possa parcelar o seu débito julgado em última instância, geralmente em última instância, tem municípios que têm até terceira ou até quarta instância, né? Mas aqui a praxe é a segunda instância como sendo a última instância administrativa. Nessa última instância administrativa ele ainda pode parcelar o débito suspendendo a agibilidade. Em não fazendo, esgotado esse prazo e no momento que ele é notificado de que esgotou-se e foi notificado da decisão de segunda instância e ele não fez o pagamento, temos aí a constituição definitiva do crédito tributário. Aqui o crédito passa então ao setor da dívida ativa, onde será lavrado o termo de inscrição da dívida ativa. Inscrito o contribuinte em dívida ativa, passa-se então a emissão da certidão da dívida ativa, conhecido como CDA, o cheque administrativo, e esse cheque administrativo é autoexecutável, podendo ainda ser anexado pelo setor da Procuradoria Jurídica do município uma petição inicial, né, isso a escolha da Procuradoria. E passa então a parte judicial da cobrança, que é a fase da execução fiscal.